Olá pessoal, meu nome é Saulo Furtado e esse é o canal Control and Think, onde falamos de sistema de controle e inteligência artificial. Bom, hoje eu vou começar um assunto bastante interessante, bastante importante para o entendimento de sistema de controle, que são as equações diferenciais. Bom, esse vídeo é introdutório, né, e a gente vai começar falando de ordem de equação diferencial, sobre forma geral, onde que elas aparecem e como classifica as equações diferenciais, né? Bom, vamos começar falando da classificação das equações diferenciais. A equação diferencial, que eu vou chamar aqui de ED, elas se dividem em duas categorias maiores, né? Que eu vou escrever aqui, que são as equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais ordinárias, que são as EDOs, né? E as equações diferenciais parciais, ou EDPs, né? Bom, qual que é a diferença das duas? A diferença é simplesmente que as equações diferenciais ordinárias, elas têm derivadas, vou escrever aqui, derivadas ordinárias, né, que só depende da ordem da derivada, enquanto as EDPs têm derivadas parciais. Bom, eu espero que vocês já tenham um entendimento, pelo menos de derivadas, né, o que são derivadas ordinárias, derivadas parciais, e o que diferencia uma equação diferencial ordinária de uma equação diferencial parcial são as suas derivadas. Se as derivadas que aparecem são ordinárias, ou seja, que só tem ordem, essa é uma equação diferencial ordinária, ou uma EDO. Se as derivadas que aparecem são derivadas parciais, essa equação diferencial é uma equação diferencial parcial ou uma EDP. E dentro das equações diferenciais ordinárias, tem dois tópicos aqui, que são as lineares e as não lineares, né? Então, dentro das equações diferenciais eu tenho as EDOs e as EDPs. E dentro das EDOs eu tenho as lineares e as não lineares. E já digo a partir de agora que a gente vai estudar majoritariamente as equações diferenciais ordinárias lineares. Mesmo que depois em sistema de controle a gente vai ver linearização de sistemas não lineares, para o curso de equação diferencial a gente vai ver só as lineares, não as não lineares. Bom, de certa forma, todo o sistema físico a gente pode dizer que é não linear, né? Todo sistema físico real é não linear. Porém, dentro de algumas limitações e dentro de alguns estudos, a gente pode considerar os sistemas como lineares. Bom, qual que é o problema das equações diferenciais? Eu posso ter alguma coisa assim, dada uma função y, né, que é uma f de x, eu tenho que encontrar a derivada de y, né? Então, isso aqui não é meu problema, não é esse tipo de problema aqui que a gente vai achar. Não é esse tipo de problema aqui que a gente vai trabalhar. O tipo de problema que a gente trabalha com equação diferencial é o tipo de problema dada a equação dy de x dx igual a e de x. Eu tenho que achar qual que é a minha função y de x. Esse é meu problema. Ou seja,
a derivada de uma função y de x, derivada em x, é igual a e elevado a x. Então, qual que é essa função que, quando eu derivo, ela é e elevado a x? Bom, essa função ela é bem simples, né? Depois a gente vai ver como é a resolução de equações diferenciais. Mas é esse tipo de problema que eu encontro em equações diferenciais. Eu tenho equações que pode envolver tanto a minha função dependente, como derivadas da minha função dependente, né? Como, por exemplo, eu posso ter dx de t, dt, menos 5x de t, igual a 1. Qual que é a minha função x de t? Qual que é a minha função x de t? Que quando eu derivo ela e subtraio menos 5 vezes essa mesma função, ela é igual a 1. Então, é esse tipo de problema que eu tenho. Não é do tipo, como eu escrevi aqui em cima, dado uma função y, que é igual a f de x, qual que é a derivada de y? Não é muito bem isso, né? Eu tenho uma equação que ela chama diferencial porque ela inclui derivadas, né? Bom, eu vou escrever aqui a representação geral de uma equação diferencial, que é o seguinte. Vou escrever aqui representação. Vocês me desculpem pela letra aí, que eu ainda vou melhorar na escrita aqui. Geral de uma EDO de enésima ordem. Bom, eu já estou falando de ordem aqui, mas depois a gente vai ver o que significa essa ordem. E já estou dizendo que é uma equação diferencial ordinária, é uma EDO. Bom, a forma geral de uma equação dessa é o seguinte. Uma equação dessa contém uma variável independente que eu vou aqui denotar por x, né? Pode ser t, geralmente em sistemas dinâmicos a gente trabalha com a variável independente t, né? Que é o tempo. Vou ter a minha função que depende dessa variável independente, né? Ou seja, minha variável independente x, minha variável dependente y de x e derivadas dessa variável dependente. dy de x dx é um exemplo, né? d2y de x dx2, assim vai até dny de x dxn igual a zero. Essa aqui é a forma geral de uma EDO de enésima ordem. Veja que ela está em ordem n, por isso o último termo aqui é dn de y de x dxn, que pode ser melhor escrita, né? Como a variável independente, a variável dependente, né? Aliás, minha variável independente x, minha variável dependente y e as derivadas da minha variável dependente até n, né? Então essa é a representação geral de uma EDO de enésima ordem. É a representação geral porque ela inclui minha variável independente, minha variável dependente e suas derivadas até a enésima derivada, né? Se for uma equação diferencial de ordem 2, vai ter a derivada segunda. Se for de ordem 3, até a derivada terceira. E assim vai. Acho que já deu para entender um pouco sobre as equações diferenciais. Bom, e por que surgem essas equações diferenciais? Né? Da onde surgem essas equações diferenciais? Essas equações surgem da tentativa de modelar alguns sistemas físicos, né? Eu vou escrever aqui
as as equações diferenciais surgem da tentativa, mais uma vez eu peço desculpa aí pela letra, eu ainda não estou conseguindo escrever muito bem aqui, da tentativa de se modelar sistemas físicos. Bom, sistemas físicos são sistemas hidráulicos, pneumáticos, sistemas mecânicos, sistemas elétricos, e a gente, na tentativa de modelar esses sistemas, fazer um modelo matemático desses sistemas, a gente acaba fazendo uso das equações diferenciais. E essas equações diferenciais surgem quase que de forma espontânea, né? Um exemplo aqui que eu vou dar é o seguinte: imagina uma mola. Aqui eu tenho o teto aqui e eu tenho uma mola que tem esse certo comprimento aqui e ela tem um coeficiente elástico K. E esse é o estado inicial da mola. Ela tem um comprimento L aqui, né? Vou chamar de L, que é o estado de repouso dela. Então, se eu conectar, imagine que eu conecto a massa aqui, uma massa M, e nesse momento eu estou segurando essa massa M. A partir do momento que eu solto essa massa M, percebe que essa massa vai fazer com que essa mola tenha uma distensão, né? Essa mola vai tender a aumentar de tamanho L. E pela lei de Hooke, a gente sabe que a força que essa mola faz é a sua constante elástica vezes o tanto que você puxou da mola, né? O tanto que ela distendeu. Então ela vai distender e depois ela vai acabar comprimindo e assim vai. Bom, depois de um momento que eu pus a massa e soltei a massa da mola, é uma massa, vamos dizer, significante, né? Vamos supor que acontece o seguinte. Aqui está minha massa, aqui está a massa quando estava com a mola no repouso e aqui está a massa depois do tempo que ela chega no máximo dela aqui. E essa massa, ela vai fazer um movimento senoidal, né? Porque assim que eu solto essa massa vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima e continua assim indefinidamente. Bom, aqui eu também estou considerando que eu não tenho atrito, eu não tenho resistência do ar, eu não tenho nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de amortecimento, nenhum tipo de dissipação de energia. Então, nessa forma, essa massa vai ficar indefinidamente provocando esse movimento harmônico simples, né? Eu vou até escrever aqui, movimento, né, harmônico simples. Ele acaba fazendo esse movimento, né? E aqui eu tenho a minha constante K, a minha massa M, e veja que eu tenho duas forças agindo nesse sistema aqui. Eu tenho a força da massa que depende do tempo, e tenho a minha força da mola, que eu vou pôr K, por causa da constante elástica K, que também depende do tempo. Bom, se eu tentar modelar esse sistema físico aqui, baseado nas forças, eu vou acabar tendo alguma coisa assim, que a força da mola no tempo é igual à força, na verdade, é igual a menos a força da mola no tempo. Ou seja, a força da minha massa no tempo é igual a menos a força da minha mola no tempo. Por que menos? Porque a minha mola sempre vai fazer uma força contrária da minha massa. Se minha massa vai para baixo, a minha mola tende a puxar a minha massa. Quando a minha massa comprime a minha mola tende a tentar empurrar a massa. Então sempre essas forças vão ser iguais, só que uma vai ser o oposto da outra, né? Eu falo em sentido, né? Uma tem que ser mais, a outra vai ser menos, sempre.
Bom, isso aqui é um tópico bem rápido que eu vou passar, depois a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Bom, se eu passar a força da mola para o lado esquerdo, eu tenho que a força da massa em T mais a força da mola, né? Força K em T é igual a zero. Bom, a força da massa, lembra da segunda lei de Newton, que é a força que está agindo sobre essa massa, força é igual a massa vezes aceleração, que depende do tempo. E a força da mola, da lei de Hooke, é K, que é a constante elástica, vezes X, que também muda no tempo. Deixa eu fazer uma separação aqui. Então, eu vou trocar aqui. Eu vou fazer com que massa vezes aceleração mais K vezes o meu deslocamento, né, de x é igual a zero. Eu só troquei, né? Essa força da mola é a lei de Hooke e a força da massa é a segunda lei de Newton, né? Só que se eu lembrar que aceleração é a derivada da velocidade, então eu tenho que massa vezes derivada da minha velocidade no tempo mais kx é igual a zero. Se eu lembrar que velocidade é a derivada da minha posição, o que eu tenho? Eu vou ter a derivada segunda da velocidade, né? Eu tenho massa derivada da derivada kx igual a zero. Então, isso aqui acaba ficando m derivada segunda da posição mais kx igual a zero. Vou escrever aqui em cima. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever m x, duas linhas, mais kx igual a zero. Bom, veja que o que eu cheguei aqui? Eu cheguei em uma equação diferencial, onde m é a minha massa, k é a minha constante elástica da minha mola, né? E aqui eu tenho a segunda derivada da minha função posição, e aqui eu tenho a função posição sem derivar. Então fica massa vezes a derivada segunda da minha função posição mais a constante elástica vezes a minha função posição, e tudo isso igual a zero. Essa equação aqui, eu já vou escrever agora, é uma EDO, é uma equação diferencial ordinária. Por que ordinária? Porque as derivadas só são de ordens, né? É uma EDO de segunda ordem, porque a derivada maior dessa equação diferencial é a derivada segunda, né? Que a gente já vai ver agora, daqui a pouco a gente já vai definir isso certinho. E ela é linear. Então, é uma EDO de segunda ordem linear. Bom, esse aqui é um exemplo, é só um exemplo rápido que eu quis dar para vocês, para você tentar já sentir um pouco da onde que surgem as equações diferenciais, né? Por que estudar a equação diferencial? Esse é um problema. Eu tenho o m e o k aqui nessa equação final aqui, são dados. Eu posso ter um m aqui de 2 quilos, um k aqui da minha constante elástica, pode ser qualquer número, né? É uma constante elástica que eu posso conceber ela até empiricamente, né? Medindo mesmo. E o problema é qual que é a minha função x, que m vezes a derivada segunda desse x mais k vezes esse x é igual a zero. Qual que é essa função x? Então eu vou até colocar aqui embaixo, ó. Qual que é a minha função x? Lembra que é x de t? Qual que é essa função x? Esse é um problema de equação diferencial que a gente vai aprender a resolver nesse curso. Lembrando que agora é só uma análise, uma introdução bem rápida sobre a equação diferencial.
Bom, agora, então, esse exemplo foi só para ilustrar mais ou menos, para vocês aí se sentir meio confortável já com a ideia de por que estudar equação diferencial. E esse tipo de problema aqui é um problema que cai muito em sistemas dinâmicos, né? Nesse caso aqui, sistemas mecânicos. Bom, vamos falar da classificação das equações diferenciais. Vou escrever aqui. Classificação pela ordem. A gente já classificou entre equações diferenciais ordinárias e parciais, ou seja, a gente já classificou pelo tipo, agora a gente vai classificar pela ordem. A ordem da equação diferencial, vou escrever aqui para deixar bem claro. A ordem de uma EDO é a ordem da maior derivada da equação. Eu vou só deixar esse enunciado aqui, depois eu vou dar alguns exemplos e a gente vai classificar. Eu vou dar um exemplo de como classificar pela ordem. Então eu vou deixar esse enunciado aqui de classificação pela ordem e já vou começar a classificação pela linearidade, né? Depois eu dou alguns exemplos aí de como classificar. Classificação pela linearidade. Opa, estou apanhando um pouco aqui para escrever. Vamos subir aqui. Lembra que nessa equação aqui de exemplo que eu dei, acabou com mx, derivada segunda de x, mais kx igual a zero. E eu disse que é uma EDO de segunda ordem linear. Bom, aqui eu já deixei o enunciado da classificação pela ordem, que depois eu vou explicar melhor. E agora, sobre a linearidade. O que é uma equação linear e uma equação não linear? Bom, eu vou começar aqui pela parte mais formal e depois eu passo o método mais prático. A parte mais formal é o seguinte: imagina que eu tenho um sistema que nesse sistema eu entro com um vetor de entradas U. Então eu tenho o 1, o 2, o M. E essas entradas, esse vetor de entradas, entram em um sistema que passa por um operador que eu vou chamar de L. Vou pôr aqui entre parênteses, que é um sistema. E eu tenho um vetor de saída. Eu vou pôr umas flechinhas aqui para denotar que isso aqui é entrada. E vou pôr flechinhas aqui para denotar saídas. Então eu tenho um certo y1, y2, ym. Bom, a parte mais formal aqui da linearidade é o seguinte. Primeira parte. Aditividade. Aditividade. O que seria essa parte de aditividade? Se eu tenho esse operador L agindo na soma de duas entradas, eu estou pondo duas entradas para ser mais sucinto aqui, mas pode ser de 10, 20 entradas, tanto faz. É a mesma coisa que aplicando individualmente em cada um. Esse é o conceito de aditividade. Se a aplicação desse operador na soma
é igual à soma da aplicação do operador nas entradas separadas, quer dizer que essa condição de aditividade está sendo respeitada. E a segunda parte é a parte da homogeneidade. Escrevi aqui, 2. Homogeneidade. Homogeneidade. E essa parte diz o seguinte. Imagina que eu tenho o meu operador L aplicado em um escalar alfa que está multiplicando uma entrada U. E esse alfa passa para fora multiplicando o operador. Se isso aqui for igual, se o meu operador sendo aplicado a um escalar alfa vezes uma entrada U é igual a uma escalar alfa vezes a operação somente em U, se isso aqui for verdade, quer dizer que está sendo respeitado o princípio da homogeneidade. Bom, e esses dois princípios eu vou escrever aqui agora. Se 1 e 2 são respeitados, então é respeitado o princípio da superposição. Princípio da superposição. Se o princípio da aditividade e o princípio da homogeneidade forem respeitados, quer dizer que está sendo respeitado o princípio da superposição. E esse princípio da superposição que vai garantir que o meu sistema é linear ou não. Um exemplo do princípio da superposição, que já inclui aditividade e homogeneidade, é o seguinte. Se eu tenho L, vou pôr assim, L sendo aplicado em alfa 1, U1, mais alfa 2, U2, isso aqui é um U1 e U2, não é elevado a 1 ou elevado a 2, é só só para denotar que é entrada 1 e entrada 2. Se a aditividade e a homogeneidade for respeitada, o princípio da superposição, que é a soma desses dois, dá alfa 1 L de U1 mais alfa 2 L de U2. Veja que eu apliquei os dois conceitos, o conceito 1 e o conceito 2, tudo agora. Tudo no mesmo sistema. Então, essa parte aqui é a parte mais formal do que é ser linear ou não ser linear. Mas agora eu vou passar mais a parte prática de você saber se é ou não é. A parte prática é o seguinte. Eu vou escrever aqui a forma geral. Vou fazer assim. Forma geral de uma EDO linear. Qual que é a forma geral de uma EDO linear? Bom, se a gente está falando de linearidade, né? Então a forma geral de uma EDO linear é o seguinte. Eu tenho um coeficiente AN que depende de x, dn y dxn mais a n menos 1 de x de n menos 1 de y x de x n menos 1 mais A1
x dy dx mais a0 xy igual a 1g de x. Essa aqui é a forma geral de uma EDO linear. Como assim forma geral? Veja, eu vou denotar até aqui em outra cor, que isso aqui são coeficientes. Isso aqui é coeficiente, isso aqui é coeficiente, isso aqui é coeficiente, isso aqui é coeficiente. Esses coeficientes que estão acompanhando ou o y ou as derivadas do y só dependem exclusivamente de x. Se dependerem de alguma coisa, tem que ser somente de x. Pode ser uma constante, pode ser um número, simplesmente 5, 2, 10, menos 1, não interessa. Ou pode depender de x, não pode depender de outra variável e nem do próprio y. Eu não posso, por exemplo, aqui nesse primeiro termo an aqui, ó, colocar y e depois derivada de y, entendeu? Eu não posso colocar isso. Então, os meus coeficientes só podem depender de x. E tanto a minha função y quanto as minhas derivadas não podem, nunca devem estar em um grau diferente de 1. Veja que eu disse grau, eu não disse ordem. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? A diferença de grau e a diferença de ordem. Então eu vou colocar aqui essa definição, que é a seguinte: a função, né? Função e suas derivadas no primeiro, vou colocar tudo maiúsculo aqui, grau. Não estou falando de ordem, é grau. Ou seja, minha variável dependente. E coeficientes meus coeficientes A, né? Aqui está AN menos 1, A1, A0. Então, meus coeficientes A somente em função de x. Vou colocar entre parênteses que x é minha variável independente. Essa é a forma prática de você visualizar se a equação diferencial é linear ou não é linear. Essa é a forma mais prática, né? Eu vou passar alguns exemplos agora para a gente definir tanto a ordem quanto a linearidade de algumas funções. Deixa eu ver aqui. Bom, a primeira, dy dx, tudo isso ao quadrado, menos 5y igual a 1. A outra, d2y dx2 mais 2x dy dx mais 5y igual a e elevado a 2x. y' menos 5y igual a 10. 3xy', duas linhas, né? Menos 2e elevado a x, y' menos ou mais 4xy
igual a meio. Vou colocar só mais duas, y duas linhas, mais y' mais y ao quadrado igual a 1. E a última, colocando parte literal, né? Essa aqui é uma função, é uma equação bastante conhecida. My duas linhas mais by' mais ky igual a zero. Veja que m, b e k são coeficientes constantes. Bom, vamos começar. Primeiro, vamos definir a ordem da equação e depois se ela é linear ou não linear. Vamos começar com essa primeira aqui. Bom, a ordem dela. Veja que a ordem, vou voltar aqui em cima, a gente viu que a ordem da EDO é a ordem da maior derivada da equação. Então, a maior derivada da equação que dita qual que é a ordem da equação diferencial. Veja que a maior derivada dessa equação é a derivada primeira, é dy dx, a derivada primeira. Então, eu vou escrever aqui, primeira ordem. Agora, ela é linear ou não linear? Bom, por essa definição aqui que a gente deu em branco aqui, bom, a função e suas derivadas no primeiro grau. Ou seja, não tem nada a ver com ordem, é grau. Então, veja que essa derivada dy dx está elevado a 2. Ela está numa ordem 2, ela não está na primeira, ela está num grau 2, ela não está no primeiro grau. Então, ela é não linear. Não linear. Acho que com esses exemplos aqui vai dar para ficar claro o que é não linear, o que é linear. Essas duas linhas em branco aqui é basicamente a forma mais rápida de você determinar se é linear ou não. E a ordem é muito fácil, é igual à ordem da derivada maior da equação. Essa segunda aqui de baixo, qual que é a ordem dela? Veja que a derivada maior é essa primeira, d2y dx2. Então, é de segunda ordem. Eu acho que classificar pela ordem é bem mais simples, né? Ela é linear ou não? Bom, vamos ver. Tanto a função y quanto as suas derivadas, vejam, estão tudo no primeiro grau. Estão todas no primeiro grau. Não está nenhuma elevada a 2, nenhuma elevada a 3. Estão todas no primeiro grau. Então isso eu já poderia dizer que por esse motivo já é linear. Mas agora a gente tem que ver os coeficientes. Os coeficientes, veja que aqui eu tenho o coeficiente 1 aqui, multiplicando esse d2y dx2. Então é o coeficiente 2x, então é o coeficiente 5 e tem essa função sozinha aqui, e elevado a 2x. Veja que todas essas funções ou são constantes ou só dependem da variável independente x, que pela nossa nosso segundo veredito aqui, quer dizer que ela é linear. Coeficiente a, que são esses coeficientes que estão acompanhando a função ou as suas derivadas, só depende da variável independente. Então, quer dizer que é linear. Eu estou tentando ser um pouco mais repetitivo para ficar bem claro isso. Agora eu não vou voltar mais lá para cima não, vou ficar só aqui. Essa segunda aqui, essa terceira, né? Eu tenho todas elas no primeiro grau. E, bom, vamos primeiro definir a ordem, né? Essa aqui é de primeira ordem. Por quê? Porque é a derivada mais alta que eu tenho nessa equação, é de primeira ordem. Eu espero que aqui fique claro essa notação, né? Veja que essas duas primeiras que eu usei a notação de Leibniz, né? Que eu uso D, e os diferenciais, né? E daqui para baixo eu estou usando a notação, se não me engano, de Lagrange, que é esse apóstrofo, né?
em frente à função que indica a sua derivada. Então eu espero que aqui você já sabe definir bem essas notações. Então é de primeira ordem e não linear, né? Veja que é não linear porque aqui em frente essa derivada aqui, eu tenho a própria função multiplicando ela aqui, o que faz ela ser não linear. Ela vai de encontro com aquelas duas hipóteses superiores lá que estava em branco. Então é não linear. Porque o coeficiente dessa derivada aqui não depende de x somente, mas está dependendo de y, da própria função. Aqui, qual que é a ordem dessa equação diferencial? A derivada maior que a gente tem aqui, veja que é essa aqui, y, duas linhas, é a maior derivada. Aqui eu tenho y', aqui eu tenho a função sem derivar, então a minha função com maior derivada é 2, então é de segunda ordem. Ela é linear ou não? Bom, vamos ver pelos coeficientes primeiro. Esse coeficiente aqui só depende de x, esse coeficiente aqui só depende de x, esse coeficiente só depende de x, e aqui é uma constante, ou só depende de x, né? É x elevado a zero, né? Então, agora a gente tem que ver se a função y ou as suas derivadas estão no primeiro grau. E veja que estão, né? Não tem nenhuma aqui elevado ao quadrado, elevado a 3. Então, eu posso dizer que é linear. Agora essa aqui eu coloquei de propósito, que ela parece ser bem simples, né? Segunda derivada de y mais a primeira derivada de y mais y ao quadrado igual a 1. Essa equação diferencial ela é de segunda ordem, porque a derivada maior dela é a segunda derivada, né? Então, ela é de segunda ordem. E é fácil ver que ela é não linear. Porque tenho esse ao quadrado aqui na minha função. Eu não posso ter isso. Se eu tiver se tiver a minha função ou qualquer uma das derivadas que não esteja no primeiro grau, ela é não linear, né? E essa última aqui, bastante conhecida, minha derivada segunda é a minha maior derivada, então essa equação diferencial é de segunda ordem. E aqui eu tenho coeficientes constantes, eu tenho m, tenho b e tenho k que são constantes, são números, eu só não dei valor para eles, mas são números. Então, e esses números poderiam variar com x, mas não variam, são constantes. Então, linear. Bom, eu deixei essa aqui por último, para abrir um adendo aqui, que essa função aqui, ela lembra bastante com uma equação, aliás, essa equação diferencial aqui, essa última, lembra bastante uma equação algébrica, né? Que a gente costuma ver no ensino médio, que é do tipo a x² mais bx mais c igual a zero, que a gente aplica Bhaskara e tal. Veja que essa aqui é uma equação diferencial ordinária. É uma equação diferencial, enquanto essa aqui é uma equação algébrica. Eu espero que essa diferença seja bastante notada aí, que você já sabe, já venha para esse vídeo com essa ideia na cabeça, né, da diferença de uma equação diferencial com uma equação algébrica. Uma equação diferencial envolve derivadas com ordens diferentes, enquanto uma equação algébrica envolve variáveis com graus diferentes. Aqui, eu vou denotar aqui de branco, aqui eu tenho uma segunda derivada, vou pôr assim, segunda derivada, aqui eu tenho uma primeira derivada, aqui tem uma função não derivada, e assim por diante. Enquanto aqui eu tenho
uma variável ao quadrado. Aqui eu tenho uma variável sozinha, só variável. Aqui eu tenho, aqui eu não tenho variável, né? Ou eu tenho a variável elevada a zero, né? Seria meu x0 e aqui eu tenho meu x1. Então, essa é a diferença de grau e ordem. Isso vai ser bastante interessante quando a gente estudar transformada de Laplace, que transforma uma equação diferencial no domínio do tempo para uma equação diferencial no domínio da frequência, que a transformada de Laplace sempre transforma uma equação diferencial, por exemplo, de segunda ordem para uma equação algébrica de segundo grau. Então espero que fique claro isso aí já desde agora. E eu vou terminando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida aí, põe nos comentários aí, qualquer sugestão, dúvida. Bom, se você gostou do vídeo também ou foi útil nesse assunto, deixe seu gostei aí, compartilha com seus amigos e pessoal da sua faculdade. Se inscreve no canal para receber todos os outros vídeos aí que eu irei postar. E nunca se esqueça que ter controle é tudo.